Meu sonho de ver as pirâmides ao vivo, eu sempre disse que o dia que eu chegasse na frente de uma pirâmide eu podia cair dura, que era meu sonho, né? Mas esse ficou para outras. Nessa, Egito e pirâmides já era. A minha pirâmide tá ali, ó. Loirinha. É. Uhum. Eu mexo com todo mundo, eu digo, olha se ele não é a minha cara. Eu havia feito uma promessa e o pagamento dessa promessa era, no dia de Natal, visitar uma criança que estivesse hospitalizada sem visita. Não sei se, provavelmente não seja do conhecimento de vocês, infelizmente, existe nos hospitais crianças que os pais internam, abandonam, somem, enfim, 1000 histórias, infelizmente, do gênero. Então, a minha promessa era assim, visitar uma criança que estivesse internada no dia de Natal sem visita. O pediatra que tratava ele, um dia pegou e disse, por que tu não fica com esse guri? Bem assim, por que tu não fica com esse guri? Eu disse, eu estou pensando, mas não pensa muito, porque quando ele tiver, eu não vou conseguir segurar ele muito tempo aqui no hospital. Quando ele tiver alta, ele vai para um abrigo. E aí vai ser muito mais complicado tu tirar ele lá de dentro. Daí tu imagina, foi razão e coração, né? A brigarem assim. A razão dizia, ai, que fria. O coração já não ficava mais longe dele, sabe? Uma vez, logo que ele veio, eu até disse para encontrei uma pessoa na rua, falei rápido com ela, eu disse assim, eu tô com pressa, porque quando chega essa hora, eu disse para ela, quando chega essa hora, meus peitos começam a derramar leite. Ela deu risada. Eu disse, porque as que amamentam tem aquela hora que daí começa a derramar leite. Eu digo, chega uma hora eu tenho que ver ele. Só que o Everton veio e ele vai te assaltar. Filho! A mãe biológica dele tentou roubar ele quando já estava sabendo, né, que ia ser adotado. Ela tentou. E a minha filha chegou para mim e disse, porque a gente não dormia no hospital. E a minha filha chegou para mim e disse, olha, nós não vamos mais deixar o Everton sozinho. Agora já estamos na reta final, que aí a gente já estava aguardando a sentença do juiz, né? Olha aqui, ó. O Papai Noel! E ela disse, nós estamos na reta final já, então vamos se revezar e vamos dormir no hospital, né? Para não deixar mais ele sozinho. Assim, ó, várias razões, né? Uns me dizem ciúmes, talvez, embora doloroso, mas talvez preconceito também, né? Porque infelizmente é uma coisa que se enfrenta muito. E também o meu filho sempre foi muito amoroso comigo, dele estar vendo o meu progresso, enfim, quer dizer, ele não queria para mim aquela mãe estagnada, enfim, não, ele queria o melhor para mim. E nesse sentido aí, quando eu resolvi ficar com o Everton, ele sabia que não ia ser o melhor para mim, sabe? Isso aí foi muitas e muitas vezes colocado, né? E de várias maneiras, várias formas ele tentou me fazer voltar atrás, sabe? Então a coisa foi bem complicada. Então, assim, eu relevo por eu saber que muito dele ter sido contra foi por amor.
adotei ela em 81. Ela tinha 5 meses. Ela nasceu no dia 6 de dezembro de 80. Quando ela tinha 5 meses, a mãe dela largou ela na minha casa. E foi uma coisa boa que aconteceu, porque a gente queria ter filhos e não tinha... Minha mulher já tinha feito tratamento e tudo, e não vinha. Aí a gente adotou a Nelise. Daí quando eu cheguei em casa, a vizinha viu e disse, olha, tem um bebê pra ti lá na casa da Noeci. E fomos até lá. Daí quando ela olhou pra mim, assim, a menina esticou os braços, assim, e eu estiquei os braços pra ela, assim. E não teve, né, como dizer que não, né? Era minha, e eu... O interessante, assim, que eu nem olhei muito pra mãe. Aí quando ela tinha 14 anos, apareceu um parente para contar que ela era filha adotiva. Aí criou problema, né? Porque eu nunca contei que ela era filha adotiva. Entendeu? Então ela me cobra muitos anos isso, que eu menti. Eu não acho que eu menti, eu apenas não contei. Porque ela nunca me perguntou, também não tinha o porquê. Nós combinamos assim, que o dia que ela me perguntasse se ela era adotada, eu diria a verdade para ela. E ela chegou o dia que ela me perguntou. E eu respondi para ela que ela era adotada, né? E coloquei que eu omiti porque que eu não menti. Ela me cobrou, tu mentiu para mim. Eu disse, não menti. Eu omiti para ti. Porque em seguida, né, eu tive as outras crianças e eu queria que todos fossem iguais, né, se sentissem iguais. E infelizmente isso aí, para ela não, até hoje não conseguiu superar isso, né. A minha mulher até chegou a comentar que ia falar para ela, entendeu? Eu nunca deixei. Eu nunca deixei. Por isso que eu digo culpa minha. Eu não digo culpa nossa, minha. Mas e o preço, a verdade, o preço por eu não ter falado a verdade é muito alto. Eu acho que até injusto. Eu acho que até injusto. Quando criança, ela se relacionava bem mais com ele. Depois de adolescente, eu acho que ela tem mais facilidade comigo, né? E às vezes assim parece ironia, às vezes eu desmaio, tudo. Sempre a pessoa que vem me socorrer é ela. Eu acho interessante isso. É a que mais sofre. É a que mais sofre. A minha mulher, ela é especialista em educação. Então, a visão dela é diferente da minha. Entendeu? Ela pensa de uma maneira, eu penso de outra. Mas a gente não discute muito isso, nem por causa disso. A gente fala muito nisso, como resolver a situação. Mas, praticamente, cada vez é pior a situação. Difícil de resolver. Muito difícil. Muito difícil. Mas eu tenho esperança que melhore. Que tem pessoas que precisam de mais tempo que outras, né? E ela precisa de muito mais tempo. E eu vejo, às vezes, o que ela escreve, o que ela fala com outras pessoas, o que ela aconselha o outro, né? Eu vejo ali as minhas palavras. Quer dizer que, de alguma forma, ela internaliza o que eu digo, né? Talvez não para ela, mas para ajudar o outro. Porque ela não é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que tem problema, mas não tem maldade. Mas na minha cabeça não vai entrar que a adoção seja uma coisa boa. Pode ser muito bonito, muito cristão, muito, mas para mim não foi. O retorno que eu tive foi bem o contrário.
Pela minha falta de contar a verdade. Eu prefiro pensar assim. Porque se eu vou pensar nos problemas dela, que ela tem problema... Porque se de fato ela tem problema mesmo psiquiátrico, eu acho que aí vai ser pior ainda. Pior. Eu prefiro pensar que eu não contei a verdade. E deixar o tempo correr. Só para ver o que acontece. Eu não me arrependo, apesar das dificuldades que eu enfrento, né? Eu acho que só acrescenta na minha vida. E ela tem uma filhinha agora, né? E nós também, né, tivemos sorte de encontrar ela porque é vida, né? Foi uma criança, né? Se colocou no nosso caminho. E no momento que tu tem um filho, é pra toda a vida, né? Fui convidada para conhecer uma das casinhas da antiga FEBEM, hoje é Fundação de Proteção ao Menor, né? E desde o primeiro dia que eu entrei na casa, eu visualizei uma criança e eu por ela me apaixonei, que foi essa aqui, né? Que é minha filha também. E a origem é outra, cada um teve a sua origem. Eu sempre digo lá em casa, cada uma tem a sua história, porque a Malu teve a sua história, né? Nasceu com a mãe sozinha, né? Batalhamos juntas, né? Depois veio a Mariana, já eu e o meu marido, né? E depois veio a Stephanie, que foi uma escolha de nós dois, né? E a gente esperou... claro, eu fiquei fazendo, assim, o trabalho voluntário, mais ou menos 1 ano, assim, sem nenhuma perspectiva de adoção, sem nem pensar nessa hipótese, né? Até que eu soube um dia que a Stephanie sairia de lá. Porque ela não tinha mais idade para ser adotada. Porque ela já estava completando quase 4 anos. E ela ia sair da instituição. E quando eu soube disso, eu entrei em parafuso. Eu fiquei, assim, muito, muito mal. A perspectiva de não ver mais ela me arrasou, né? E aí que eu me dei conta o quanto eu a amava, mesmo ela não morando comigo. E aí, no dia que ela... 2 dias depois, que foi no fim de semana que ela fez aniversário, a gente definiu, então. E no dia seguinte, a gente entrou com os papéis no fórum. Então, aí sim, aí eu me dirigi à direção da instituição e pedi que não tirassem ela de lá, porque eu estava com o processo de adoção, né? Até porque, assim, ó, eu dizia, quando eu entrei, ela dizia que eu não podia escolher uma criança, a técnica lá do fórum, não sei como é que chama, aquelas que fazem as entrevistas com a gente. Eu dizia assim, sim, eu posso pegar outra criança, desde que a Stephanie tenha para onde ir. Que ela não volte para a família, que eu sabia que não tinha condições, e não fique na FEBEM. E eu sabia que ela ia para outra instituição, então trocar uma pela outra não é, né? Eu entrei em setembro, né? Em abril, domingo, eu estava saindo para ir vê-la. Num domingo de manhã cedo, assim, eu estava me preparando para ir lá. Quando eu recebi a visita do oficial de justiça, dizendo que era para eu retirá-la no dia seguinte da FEBEM. Só que ela nunca tinha saído de lá. Ela nunca conheceu outra casa. Fazia 4 anos que a única casa que ela conhecia era aquela. Ela nunca tinha entrado na minha casa e nunca foi preparada para ser minha filha. Então foi bem sofrido isso. Claro que eu queria demais, né? Então fui, com certeza, no dia seguinte, de manhã cedo eu já estava lá, né? Mas essa preparação que não nos permitiram fazer é que foi muito difícil. Porque por 30 dias ela chorou, diariamente. Todas as noites ela chorava e pedia para ir para a casa dela.
partir do 30º dia, ela passou a chorar para não ir mais. Ela dizia, eu não vou voltar para 10, né, mãe? E eu dizia, não, tu nunca mais vai voltar para 10, porque agora é a tua casa, é aqui. Agora eu vou ser tua mãe para sempre. A Malu chama elas de pirralha, né, filha? A Malu não tem muita paciência, mas também adora elas, tudo, não tem, né? Mas eu sempre digo para elas, tudo que a mãe é chata, né? Porque a gente tem que ensinar, tem que controlar, tem que mandar, né? E eu digo assim que foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E que se eu tivesse que repetir tudinho, eu repetia tudinho. Sem deixar nada de lado. Porque foi muito bom trazer a Stephanie para nossa casa.